Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me, análise profunda. Queria analisar de modo demorado o que aconteceu com José quando ele era um escravo na casa de Potifar. Diz em Gênesis 39 que José era formoso de porte e formoso à vista. Então imagina aquele galã, naquele modelo masculino, esse era José. E a mulher de Potifar, ela pôs os olhos em José, diz as Escrituras. E foi bem clara no objetivo dela: deita-te comigo. Porém, ele recusou, diz a Escritura. E disse à mulher de Potifar, José disse à mulher de Potifar: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Ou seja, Potifar tinha dado a José acesso a todos os recursos dele, tinha colocado José numa posição de destaque entre seus empregados, de modo que José decidia todas as coisas na casa de Potifar. E ele ainda disse: nenhuma coisa me vedou. Ele, se fosse comparar hoje, seria como se o dono da empresa desse ao empregado acesso a toda a documentação, todo o dinheiro, cartões de crédito, tudo. Ele é o procurador para representar os interesses do dono do negócio, como bem entender. Mas tinha uma coisa que tinha sido vedado. Ele disse: nenhuma coisa me vedou, exceto a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? E nós sabemos que houve uma ocasião em que só estava José e a mulher de Potifar. Eu não sei se ela deu um jeitinho para tirar os outros empregados. E nessa ocasião, ela pegou a roupa de José e insistiu novamente: deita-te comigo. Ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Por José ter escolhido fazer o certo, obedecendo à lei da castidade, ele acabou sendo punido, não é? Nós sabemos que quando Potifar ele viu aquela situação, ele mandou José para a prisão. Potifar provavelmente era o executor do rei, não o executor das ordens, executor de pessoas, ele matar. Provavelmente esse era o cargo de Potifar. Então ele poderia ter matado José naquela ocasião, mas talvez ele soubesse que a esposa dele não era lá tão fiel e ele conhecia a integridade de José. Então, nessa ocasião, ele tinha que fazer alguma coisa, né? Porque ela gritou, os outros empregados vieram e ele colocou ele na prisão. Agora, isso foi uma injustiça, mas José, embora nós não possamos ver apenas com essa história, ele foi muito abençoado. Por ele ter guardado a lei da castidade, o Senhor sabia que podia conceder dons especiais a ele. E esses dons foram usados na prisão, porque por causa da retidão de José, ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. E isso acabou tirando ele da prisão, e não apenas tirando ele da prisão, mas fazendo ele o homem mais importante do Egito, apenas depois do faraó, como nós comentamos no Vem Segue-me, lá no Videira Verdadeira. Mas eu queria focar nisso, a lei da castidade. Essa palavra castidade às vezes é interpretada de forma equivocada por pessoas que não são da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Algumas pessoas pensam que castidade é celibato. O celibato é a abstinência de relações sexuais por toda a vida, porque você faz um voto para se consagrar a Deus. Nós não temos celibato na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós temos a castidade, e a castidade é pureza de pensamento e atitude. Ela significa que o homem ou a mulher não terão relações sexuais antes de serem legalmente casados. Também implica em que o homem e a mulher, depois de casados, serão fiéis uns aos outros, um ao outro. Eles não procurarão relacionamentos fora do casamento, como a mulher de Potifar estava fazendo aqui. A lei da castidade
é algo que o mundo despreza, é algo que eles não se importam de seguir. Já contei para vocês, mas repito, uma experiência que tive na faculdade, quando uma professora, eu estava fazendo o curso de Direito, estava no primeiro ano e tinha acabado de voltar da minha missão de tempo integral. E ela propôs uma analogia para exemplificar alguma coisa que não lembro agora. Mas nessa história dela, ela me questionou, porque embora houvesse muitos alunos, ela apontou a pergunta para mim. Provavelmente porque eu estava vestido de social e ia trabalhar no centro de treinamento missionário, né? Depois dali, então eu me destacava dos demais por estar vestido de maneira formal. Então, acho que ela me viu e disse: você, se uma mulher aparecesse para você, uma mulher muito bonita, fala o nome de uma mulher bonita. E depois que outros alunos me ajudaram a identificar uma atriz famosa de Hollywood, ela disse: bom, se essa mulher tivesse aqui na sala, só você e ela quisesse ter uma relação sexual contigo, o que que você faria? Eu, infelizmente, estraguei a analogia daquela professora, porque dei uma resposta que ela não esperava, que é, na verdade, irmãos, a única resposta que é adequada nessa situação. É o que José fez. Eu disse àquela professora que eu não cederia à tentação porque eu não era casado com ela, não podia ter um relacionamento sexual íntimo com aquela mulher, por mais bonita e que ela fosse. Então, é esperado de nós que possamos ter essa mesma atitude. Aquela resposta foi motivo de riso e chacota naquele momento em particular. Mas depois, no dia seguinte, um dos colegas que estavam lá, ele veio até mim e disse: Lucas, eu gostei da sua resposta. Eu também acredito que nós devemos ser puros, que nós devemos guardar a lei da castidade. E isso mostrou para mim que, embora o mundo ria e despreze, e seja como o sonho de Lei, né, que estava num edifício e as pessoas com trajes finos apontam o dedo para aqueles que estão na árvore da vida, zombando deles, ridicularizando eles. E muitas vezes nós vamos nos sentir assim, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E quando nós estivermos fazendo isso, nós vamos ver que vamos estar sendo exemplos para outras pessoas e ajudando elas a entender que o cumprimento dos mandamentos, inclusive a lei da castidade, ela traz alegria e felicidade. O elder David Ebedner uma vez respondeu: por que nós temos que guardar a lei da castidade? Ele deu todo um discurso de conferência geral a esse respeito. Eu vou deixar na referência porque é um discurso muito bom. E ele começa explicando que a lei da castidade ela só pode ser entendida de maneira plena se nós entendermos o plano de salvação. Para alguns dos irmãos de José, o conhecimento do plano de salvação não foi suficiente, porque eles preferiram prazeres momentâneos do que lembrar das promessas que haviam recebido, dos ensinamentos do pai e da mãe deles. E eu cito um exemplo para vocês que é o de Rúben, que deitou com a concubina do pai, e Judá, que pensando que Tamar fosse uma prostituta, se deitou com ela e cometeu um pecado muito grave nessa ocasião. Agora, José tinha todas as desculpas para quebrar a lei da castidade, porque Rúben e Judá procuraram fazer essas coisas erradas. Eles não foram como Diná, irmã de José, que foi raptada e um príncipe de um outro povo quebrou a lei da castidade com ela. Não. Os irmãos procuraram essas coisas. Eles fizeram porque eles foram atrás dessa maldade. Mas José não. José, ele não apenas compreendia, mas ele vivia o plano de Deus. Ele sabia, por exemplo,
que existia um Pai Celestial que o amava e que ele estava aqui nessa terra para cumprir o propósito de Deus, que mesmo sendo um prisioneiro, ele ainda tinha o poder de escolha, de ser virtuoso e guardar os mandamentos. Nós lemos e já comentamos sobre isso, que 3 virgens, elas deram a vida sobre o altar do iníquo faraó, na época de Abraão, porque elas não quiseram se desfazer de sua castidade, de sua virtude. José compreendia que o corpo físico é uma bênção de Deus. Ele foi abençoado, como a gente leu aqui, com uma formosura de porte e era formoso à vista. Mas isso não era desculpa para ele ceder a impulsos do homem natural. Ele tinha algo que todos nós precisamos desenvolver, que é o autocontrole. E José simplesmente não dava ouvidos às tentações, e nós temos que fazer isso também. Nós vivemos num mundo que há muita pornografia e muitas mensagens para fazermos o errado. Nós temos que fugir dessas coisas. Temos que lembrar, como José lembrava, que existe um inimigo de toda retidão que procura a nossa destruição. E ele usa outras pessoas para que possamos perder a nossa virtude. E não há coisa mais preciosa do que a virtude, meus irmãos. Mas José foi valente. Ele fugiu, ele não ficou lá encarando a tentação e ver quanto poder ele tinha para resistir. Ele simplesmente saiu de lá. Isso é um conselho importante para nós que temos namoradas ou noivas, tanto homens como mulheres. Temos que seguir o exemplo de José. A gente não pode ficar medindo nossa força. Deixa eu ver o quanto que eu consigo resistir, porque uma hora você não vai resistir. E então, pode acontecer uma tolice e você cometer um pecado gravíssimo que vai trazer muita infelicidade e dor para a sua vida e de outros. Por José ter sido valente, ele não apenas prosperou, se tornando o segundo homem do Egito, mas encontrou a sua eleita. E ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Eles se tornaram importantes na história de Israel, como nós vamos ver no estudo do Vem Segue-me. Foram adotados, pelo pai, no sentido de receber as bênçãos do Evangelho. E muitos de nós hoje somos descendentes de Efraim e Manassés, que receberam a missão específica de, nesses últimos dias, coligarem a Israel disperso. Agora, se José não tivesse sido fiel naquela ocasião e em outras, em que ele tinha a oportunidade de quebrar a lei da castidade e de ignorar os padrões de retidão que havia aprendido, talvez essas coisas não tivessem acontecido. Talvez nós não teríamos Efraim e Manassés, e o plano de Deus deveria ser executado de outro modo, porque se ele não fosse fiel aos mandamentos, ele nunca iria chegar à posição que chegou, nunca ia casar com a esposa que casou, nunca teria os filhos que teve. Percebe? A lei da castidade tem o condão de nos proteger contra perigos que podem nos desviar do rumo traçado por Deus para nossa felicidade eterna. O Elder David Ebedner, nesse discurso que estou mencionando, ele diz qual é o padrão do Senhor. Ele disse: as relações íntimas somente são lícitas entre um homem e uma mulher dentro do relacionamento matrimonial determinado pelo plano de Deus. E eu gosto muito dessa parte que ele diz: essas relações, as relações sexuais, não são meramente uma curiosidade a ser explorada. Elas não são um apetite a ser saciado. Elas não são um tipo de recreação ou entretenimento a ser buscado de modo egoísta. Elas não são uma conquista a ser realizada ou um simples ato a ser executado. Em vez disso, elas são, na mortalidade, uma das mais elevadas expressões de nossa natureza e de nosso potencial divinos, e um modo de fortalecer os laços emocionais e espirituais que unem um casal, marido e mulher. Esse é o padrão do Senhor.
Existem muitas pessoas tentando atacar esse padrão. Muitas pessoas, elas desprezam isso, elas não querem nem saber a respeito disso, na verdade. Quando ele fala, por exemplo, que as relações íntimas só são entre homem e mulher, muitas pessoas vão questionar isso, dizendo: ah, nós temos direito a ter relações homem com homem, mulher com mulher. Outras pessoas, elas vão questionar por que tem que ser dentro do matrimônio, tem que fazer um test drive, né? Nós precisamos ter essa relação íntima antes do casamento para ver se as coisas vão dar certo no casamento ou não. Outras pessoas vão dizer: que casamento? Para que casamento? Casamento é só perca de dinheiro, só dor de cabeça. Nós podemos ter uma vida juntos e se quiser acabar, acaba. Não precisa de um contrato, não precisa de um vínculo. Aliás, casamento é apenas um contrato social. Não, meus irmãos, o casamento é muito mais importante que o contrato social. O casamento é uma instituição divina, determinada por Deus, para que os filhos espirituais venham a essa terra e tenham sua experiência mortal dentro da segurança dos convênios de Deus. Então lembra disso, a lei da castidade é muito importante. A história de José, ela ressoa até hoje como um exemplo para nós seguirmos. Se você se desviou dos padrões de Deus, se você não cumpriu a lei da castidade, se você não considerava essas coisas da forma séria que são, existe o caminho do arrependimento. O profeta Alma disse ao filho dele que se tinha desviado desses padrões de retidão. Primeiro advertiu ele que essas coisas eram muito sérias, dos pecados mais sérios que existem, mas disse para ele que Jesus Cristo tinha o poder de nos purificar, de nos lavar e de nos elevar. Então, o Elder David Abedner faz esse convite também. Ele diz: seu bispo é um médico espiritual assistente que está autorizado a ajudá-lo a arrepender-se e a ser curado. Então procure seu bispo para que os passos do arrependimento possam ser dados e a tua vida possa ser limpa. Uma das grandes bênçãos de ser casto foi citada pelo presidente Mary G. Romney. Ele serviu na primeira presidência como conselheiro do presidente Kimball, e ele disse o seguinte: não consigo imaginar bênçãos a ser mais fervorosamente desejadas do que as que foram prometidas aos puros e virtuosos. Jesus falou de recompensas específicas para as diversas virtudes, porém, a meu ver, reservou a maior delas para os puros de coração. Por quê? Disse ele: eles verão a Deus. E não apenas verão o Senhor, mas se sentirão em casa em sua presença. Aqui está a promessa do Salvador, que a virtude adorne seus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Vocês perceberam como essa citação é importante? Se nós tivermos virtude de pensamentos, nós vamos nos sentir confortáveis na presença de Deus. Nós vamos estar prontos para habitar com Ele. Então precisamos ter essa mente pura. Ninguém quebra a lei da castidade, ninguém deita com a mulher de Potifar, se isso não começou aqui, na sua mente. Satanás, ele vai te tentar para que você tenha pensamentos ruins. Às vezes esses pensamentos ruins surgem e não convidamos eles, mas eles são intrusos, aparecem lá. Às vezes você está vendo um filme, aparece uma imagem pornográfica. Às vezes você está conhecendo uma pessoa, conta uma piada suja. Essas coisas às vezes, acontecem, aparecem. Mas é sua responsabilidade tirar eles de lá. E você pode fazer isso substituindo esses pensamentos por outros que são mais nobres. Canta um hino, procura ter no seu convívio pessoal amigos que vão te fazer bem e vão te ajudar a guardar a lei da castidade. Foge de imagens, de vídeos, de literatura que sejam ruins e que corrompam os princípios da retidão. Tenha coragem de desligar, de sair, de correr, como José correu aqui, se for necessário. Porque mais importa agradar a Deus do que os homens. E a tua retidão vai estabelecer uma base segura para um casamento de felicidade, para que filhos cresçam num ambiente onde o Espírito de Deus habita. Convido vocês a aplicarem
as coisas que nós falamos aqui hoje. E prometo para vocês, como o Elder Bednar diz, o cumprimento da lei da castidade proporciona as maiores bênçãos que os homens e as mulheres podem receber na mortalidade. A devida confiança espiritual na presença de familiares, de amigos, de membros da igreja com que convivemos e, por fim, do Salvador. Nosso anseio inato de inclusão é satisfeito em retidão ao andarmos na luz com esperança. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.